Olá, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco, nessa série de vídeos que nós gravamos aqui no YouTube para vocês a respeito principalmente de dependência química, né? Se você está gostando dos nossos vídeos, curte, comente, compartilhe, principalmente faça comentários para que a gente possa ter mais, gerar mais conteúdos legais para vocês, conteúdos que interessem a vocês, né? Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho percebido nas redes sociais, principalmente agora que nós estamos nessa época em que tem novos políticos aí se candidatando e tal, e a gente percebe que tem muita gente preocupada com segurança pública, preocupado com a questão das drogas, né? E eu tenho visto muita gente fazer comentários bastante sérios e preocupantes com as questões das cracolândias. Cracolândias pelo mundo todo. Cracolândias em todo lugar. Não é só aquela Cracolândia de São Paulo. Se você parar para pensar, você vai chegar à conclusão aqui comigo que toda cidade, qualquer cidade do Brasil, que você chegue, por menor que seja a cidade, tem uma cracolândiazinha, tem um lugar lá onde o pessoal se reúne para usar droga, já tem gente em condição de rua, já tem gente assaltando, já tem gente roubando, já tem gente se prostituindo, já tem gente numa situação deplorável por causa do uso excessivo dessas drogas, né? E aí comecei a fazer muitas pesquisas e olha, Tóquio tem Cracolândia, São Paulo, a de São Paulo é famosíssima, né? Nova York tem Cracolândia, Amsterdã, Lisboa, tem a Skid Row em Los Angeles, tá? Até em Paris tem uma que chama La Colline, em Paris. E tem também aquela Kensington, na Filadélfia. Na África também tem, tá? Então é algo realmente muito preocupante essa questão de uma quantidade enorme de um grupo de pessoas que estão completamente excluídas da sociedade pelo uso excessivo, que já seria, obviamente, né, viciados, porque é muito difícil, não tem jeito de não se viciar no crack. Tá? Ele tem um índice viciante enorme, enorme, enorme mesmo, tá? Então, esse impacto, tá, do uso do crack para o usuário, ele é devastador. Ele é devastador, porque ele afeta não apenas a saúde física e mental, mas também a estabilidade financeira, social e emocional. A pessoa fica completamente fora da sociedade, de todos os padrões e requisitos necessários para poder ter um mínimo de sentimento de pertencimento a um grupo qualquer, tá? Ou a família, ou o trabalho, ou... Então, em comparação com usuários de cocaína, ou em outras formas de usuário, tá? Aqueles que consomem crack, eles frequentemente desenvolvem um padrão de consumo ainda mais compulsivo e descontrolado. Então, por exemplo, se o sujeito é usuário de maconha, daquele que fuma 10, 20 cigarros de maconha por dia, ou daquele que cheira 10, 20, 30 carreiras de cocaína, quando ele se torna usuário de crack é muito pior. O padrão que desenvolve a bendita da droga é muito mais compulsivo e muito mais descontrolado, tá? O crack é uma forma de se utilizar cocaína, né? Uma cocaína fumada, né? Geralmente em pequenas pedras, e ele vai muito rápido. Quando você fuma, vai direto para o pulmão e depois já vai direto para o cérebro. Então são 2 segundos, 3 segundos, já chegou no cérebro, tá? E o nível da elevação que existe da dopamina é muito rápido,
muito rápido mesmo, tá? E 10 minutos depois, 8 minutos, às vezes 5 minutos, já tem que fumar outro. Então, a compulsividade aumenta, né? O descontrole fica completamente fora de controle e o sujeito vai fumando e vai atingindo padrões emocionais, padrões comportamentais completamente desajustados, né? Eles entram num estado paranoico, muitas das vezes, né? E porque o crack proporciona a paranoia. Paranoia significa sentimento persecutório, né? Então, o sujeito que usa crack, ele tem, depois de um certo tempo que ele está usando, ele tem sempre aquela sensação de que estão seguindo ele, que vão descobrir o que ele está fazendo, tal, quando ele entra nessa paranoia. Inclusive, a maioria dos usuários de crack são chamados de noia, né? Que vem desse termo paranoia, né? A maioria deles acabam vivendo na rua, porque é muito provável que vai viver na rua, porque desenvolve um padrão de uso tão excessivo que não consegue conviver junto com a família, e a família, obviamente, não vai aceitar ninguém fumando crack dentro de casa. Se bem que tem família que aceita. Eu já tive pacientes assim, né, que o pai e a mãe não deixavam a pessoa sair de dentro do quarto e mandava o traficante entregar a droga lá na porta da casa deles, né? O que acontece? Quando ele vai para a rua, a situação de risco piora cada vez mais. Por quê? Não tendo dinheiro para bancar a compra, né, ele vai se colocar em situações ilícitas, né? Ele vai roubar, ele vai mendigar, ele vai se prostituir, né? Ele vai participar de situações violentas para poder conseguir, né? Porque ele entra em medidas desesperadas, porque o desejo do consumo, o crash, a fissura é muito grande. O sujeito fumou uma pedra, passou aquele efeito, o desespero que ele entra, o desespero é enorme. Eu sei porque eu já usei crack, eu já falei para vocês aqui nos meus vídeos, tá? Eu fiquei 4 meses da minha vida, há 30 anos atrás, 32 anos atrás, mais ou menos, eu fiquei 4 meses da minha vida usando crack na Cracolândia, tá? Então, assim, o desespero para usar o crack depois que termina uma pedrinha é muito grande. O nível de compulsão, o nível de desejo é enorme, tá? É desesperador, né? Eu costumo dizer que eu fui no inferno, conheci o diabo e voltei. Então eu estou gravando esse vídeo porque se você está nessa situação, saiba que você também pode voltar, que você também pode transformar a sua vida, tá? E aí o que acontece, né? Violência, assalto, prostituição, toda essa problemática desse povo na rua, desse pessoal na rua tentando sobreviver à custa de uma droga que está devastando a vida financeira, emocional, cognitiva, enquanto ser humano, na verdade, né? Gerou um problema muito grande de segurança pública e é um problema que realmente vai ter que ser resolvido pelas autoridades. As autoridades vão ter que colocar o dedinho lá, né, e num esforço muito grande, junto com os profissionais da área que entendem desse assunto, que podem ajudar, né, montar um projeto específico para devagar ir fazendo esse trabalho. Porque vai ter que ser devagar, não tem jeito de tirar a pessoa que usa crack da droga de um dia para a noite, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre alguns sintomas e transtornos que são associados à utilização do crack, tá? Ambivalência, desatenção, hiperatividade, impulsividade, transtorno de conduta,
transtorno desafiador e imaturidade, tá? Então, o que é ambivalência? Todo usuário de droga, ele é ambivalente. Às vezes passa pela cabeça dele assim, eu vou parar. Depois, não vou parar não. Mas eu vou ficar mais de... eu quero. Mas eu não quero. Eu vou, mas eu não vou, tá? Você já reparou, por exemplo, como é o movimento do usuário de crack? Ele vai para um canto, vai para o outro, vai para o outro. Ele não consegue decidir nada. Isso está junto com a ambivalência, junto com a impulsividade e junto com a hiperatividade. O excesso da cocaína, a elação que a cocaína causa, se transforma nesse tipo de comportamento, tá? O transtorno de conduta, por quê? Porque não existe uma conduta apropriada. Ela tem que ser a pior possível para poder garantir o uso dele. Porque o sujeito que usa crack, ele se sente o pior do mundo. Ele se sente o cocô do mosquito que sentou no cocô do cavalo do bandido. Ou seja, ele não se sente nada, né? Então, ele é um sujeito que tem que ter uma conduta bem fora dos padrões normais, né? Para ele poder garantir, eu não presto, eu não valho nada mesmo, então eu vou continuar usando crack. Para ele garantir para ele mesmo e para o outro também, né? Tem muita gente que olha de fora, por exemplo, fica com dó, e tem muita gente que olha de fora e julga e às vezes quer até exterminar a pessoa. Tudo isso faz parte dessa conduta transtornada, e aí acaba também sendo um transtorno desafiador, né? Porque esse transtorno desafiador garante também que ele estará ali desafiando as leis sociais para poder chegar ao ponto que ele gosta, que é usar a droga dele o tempo todo, né? E aí isso gera uma imaturidade muito grande, porque ninguém consegue amadurecer, ninguém consegue... O adolescente que começa a usar crack, ele vai ser sempre adolescente, até quando ele tiver 60 anos, tá? Embora ele passe por todo o sofrimento que ele vai passar, né? Mesmo, mas esse sofrimento não garante de jeito nenhum que ele vai entrar numa fase de desenvolvimento adulta. Por quê? Porque ele está passando esse sofrimento através do que ele chama de prazer, que é a utilização da droga. E o sofrimento só faz efeito na pessoa se for um sofrimento de verdade, um sofrimento para você poder viver, né? Que a gente chama de problema de prosperidade. Aconteceu um problema na minha vida, mas esse problema, a partir do momento que eu resolvo, ele vai se transformar numa coisa boa, né? Acontece também, por exemplo, um prejuízo cognitivo muito grande. A inteligência dele, a capacidade de pensar dele, a capacidade de julgar e de decidir fica completamente prejudicada, tá? Ele perde o controle das emoções, o controle dos impulsos, o controle dos aspectos da motivação, e o julgamento social altamente prejudicado. Por quê? Porque não tem como, né, você sentir uma emoção normal, uma tristeza, uma alegria, uma raiva, se você tiver sobre o uso de uma substância, né? Vai ser sempre over, sempre exagerada, né? O impulso realmente fica impulsionado, né? O impulso fica enorme, fica impulsiva, hiperativa, né? Motivação não tem nenhuma, a não ser para utilizar a droga. Tanto é que a dependência química, né, está classificada ali como um transtorno da motivação, né? Existem também prejuízos físicos, né? Intoxicação pelo metal é um dos prejuízos. Por quê? Porque para se utilizar o crack, normalmente é utilizado em latinhas de alumínio ou então em cachimbos que são forrados com alumínio por dentro ou feitos de alumínio, e conforme vai esquentando ali aquele alumínio o tempo todo, vai liberando metais desse alumínio e muitas vezes intoxica a pessoa. Às vezes a pessoa até vomita sangue e não sabe por quê, tá? E normalmente é aquilo, né? Latinhas de refrigerante, né?
latinhas de cerveja, né, o próprio cachimbo. Esse metal ele se espalha pela corrente sanguínea e provoca também danos no cérebro, no pulmão, nos rins, nos ossos, no estômago, na traqueia, tá? Fome e sono é um outro prejuízo, ou seja, a pessoa nem come nem dorme, nem come nem dorme, tá? A cocaína, o crack tira a fome completamente, tá? E dormir também não vai. Dormir primeiro porque fica o GABA fica completamente descontrolado, que é o GABA, que é o hormônio que ajuda a descansar, a relaxar, né? Ele fica completamente descontrolado. E segundo, porque como é uma droga de elação, né? Uma droga de euforia, é aquela coisa, olha, não toma muito café não, porque senão você não consegue dormir à noite, tá? Agora você imagina, café também é psicotrópico, tá? Agora você imagina a diferença entre café e o crack, tá? Imagina como a pessoa passa uma semana sem dormir, tá? 4 dias sem dormir, tá bom? Causa dano sério nos pulmões, tá? A fumaça do crack gera lesões nos pulmões e podem se transformar em doenças como tuberculose e pneumonia, tá? O coração, a consequência é o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, tá? E aí vai causar problemas cardiovasculares como infarto, por exemplo, tá? E o infarto é o que o organismo precisa para entrar em overdose. É um infarto ou um AVC. A overdose acontece nesse sentido, tá? Os ossos e os músculos também são muito prejudicados, tá? Existe uma substância aí nessa cocaína que vai causar uma degeneração, inclusive é irreversível, tá? Nos músculos esqueléticos, tá? E essa doença, inclusive, chama-se rabdomiólise, tá? Conheço alguns pacientes que contraíram essa doença e mesmo depois que pararam de usar, não teve como curar essa doença, tá? Ela é irreversível. Sistema neurológico. Sistema neurológico, existe aí as oscilações de humor, né? Provoca lesões no cérebro. O crack, qualquer droga provoca lesões no sistema nervoso central, tá? Causando uma perda da função neuronal. O neurônio fica meio perdido sem saber o que ele tem que fazer, porque ele está recebendo só dopamina. Mais nada, né? Então aí vai sempre resultar em problemas, por exemplo, na memória, né? Na concentração, na oscilação de humor, tá? Apresentando baixos limites para conseguir aguentar as frustrações da vida. Por quê? Porque o tempo todo está acostumado só com o prazer, né? Muita dificuldade para ter relacionamento afetivo, né? Um tratamento correto, bem feito, ajuda muito a reverter a parte desses danos, tá? Mas às vezes o quadro também é irreversível, tá? Quem já fez tratamento, quem já esteve em clínica, talvez já tenha ouvido um chavão que diz assim, o sujeito atravessou o espelho. O que é isso? O sujeito atravessou o espelho. Ele usou tanto que ele passou para o lado psicótico da vida e agora não voltou mais. E não voltou mais, né? Ele parou de usar, mas ficou debilitado mentalmente, tá? Prejuízo cognitivo, né? O QI, depois de tudo isso, o QI dele vai diminuir, né? E existem pesquisas, por exemplo, que foram feitas com pacientes antes e depois, e um QI equivalente a 100 acabou baixando para 80, tá? Antes e depois, assim, quando o sujeito começou a fazer as pesquisas, né, se predispôs a fazer as pesquisas, ele estava no início do uso, né? Então participou do programa ali, mas ficou usando ainda durante muito tempo e depois de um certo tempo o QI dele veio para 80. Né?
Existe muito também a possibilidade enorme de doenças psiquiátricas, né? Psicoses, paranoia, alucinações, delírios, né? Desencadeamento da esquizofrenia, tá? O desejo sexual diminui muito, tá? Que é um outro prejuízo muito grande, né? E existe uma suscetibilidade muito maior a contrair doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque vive ali naquele movimento de busca de prazer. Então, nesse movimento, ele está usando droga e está fazendo sexo sempre, né? E o risco de morte, né? Que pode ocorrer de doenças cardiovasculares, né? Derrame, infarto, relacionadas ao enfraquecimento do organismo, pode morrer de tuberculose, pode morrer de pneumonia, né? E pode morrer de causas normais, físicas, digamos assim, devido ao ambiente onde frequenta, com quem anda, né? Como envolvimento com traficantes, envolvimento com gangues, enfim, né? E pode passar por esse processo também e perder a vida. Então, por todos esses motivos, esse é um problema de saúde pública e todos nós precisamos muito conversar sobre isso, tá? Existe um instituto chamado NIDA, ou NIDA, que é National Institute on Drug Abuse, que é nos Estados Unidos, que fica na ONU, e ele tem, assim, 12 pontos chaves e básicos para se tratar a dependência química, olhando de um lado político, né, de uma forma generalizada, que diz o seguinte: não há um tratamento apropriado para todas as pessoas. Número 1, não há um tratamento apropriado para todas as pessoas. Cada pessoa tem que ser tratada de um jeito devido a todas essas comorbidades físicas, mentais, espirituais e psicológicas que eu falei aqui em cima. Então, não há um tratamento apropriado, esquematizado dentro da caixinha para todo mundo. Cada pessoa tem que ser tratada, por isso precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Seja qual for o tratamento, o mais simples que tiver à mão, o mais simples, o mais disponível que existe, tá? O tratamento deve ser disponível o tempo todo. Esse é o número 2. 3. Deve abarcar as múltiplas necessidades do indivíduo e não apenas o uso de droga. Então, se ele está com problema de coração, nos rins, no pulmão, problema cognitivo, problema social, emprego, tudo isso deve ser abarcado nesse tratamento, porque é uma reinserção social, tanto a parte física quanto a parte mental e até a parte espiritual, tá bom? Número 4. Deve ser avaliado e modificado permanentemente de acordo com as necessidades do usuário. Então você vai fazendo aquele tratamento, vai fazendo o acompanhamento e vai modificando o tratamento dele conforme vão aparecendo as necessidades. Por exemplo, o sujeito está lá usando pra caramba, tal. Bom, começou a fazer o tratamento, agora ele precisa da desintoxicação, então ele vai fazer a desintoxicação. Vai lá, às vezes com 15 dias fica legal, às vezes com um mês fica legal e às vezes são 3 meses. Aí você vem com as terapias e vai criando motivações. Depois, daí a pouco já começa a aparecer a necessidade, por exemplo, de envolver a família, de procurar um emprego, de falar como que ele vai lidar com a namorada, que ele deixou na rua, ou então com a necessidade de arrumar uma companheira ou um companheiro. Então, vão aparecendo necessidades e essas necessidades têm que estar incluídas no tratamento. E esse tratamento deve ter uma duração adequada. Que duração adequada é essa? A duração que achar necessário que continue tendo esse tratamento, da continuidade desse tratamento. E por isso a política pública tem que montar uma equipe que faça esse acompanhamento. Porque não adianta nada, por exemplo, eu começo a fazer um tratamento, daí 3 meses passa para um outro psicólogo, depois passa para um outro psiquiatra, depois passa para uma outra instituição. Tudo bem, pode até ser que
se houver aí uma combinação, se houver aí uma interligação de tudo que está se fazendo, pode ser até que dê um bom resultado. Mas, na maioria das vezes, existe muita quebra no tratamento das pessoas por causa dessas mudanças de instituições também, tá? Não podemos esquecer que a psicoterapia individual, a em grupo e a familiar são muito importantes. Não podemos esquecer também as abordagens farmacoterápicas, ou seja, a medicação, né? Também, voltando daquele assunto, e o item número 7 daqui, aliás, o número 8, tratamento integrado das comorbidades. Se a pessoa está com hiperatividade, se a pessoa está depressiva, se a pessoa está com transtorno de ansiedade generalizada, se a pessoa está com borderline ou se desenvolveu a esquizofrenia, tudo isso tem que ser tratado também, né? A desintoxicação é apenas o primeiro passo, tem que deixar isso bem claro, tá? O tratamento não precisa ser voluntário, ele pode ser involuntário também, para poder ser efetivo, tá? O uso de drogas durante o tratamento deve ser monitorado. Se o sujeito faz o tratamento de uma forma dentro de uma comunidade fechada, dentro de uma clínica fechada, tudo bem, né? Mas se ele faz junto, vivendo na sociedade e vindo fazer o tratamento na clínica ou no consultório ou no ambulatório, é necessário se fazer o monitoramento do uso de drogas, que são aqueles testes que é para ver se ele realmente não está usando. Por quê? Porque um dos grandes sintomas da dependência química é a mentira, né? A manipulação. E também não devemos esquecer dos programas que existem aí para tratamento de AIDS, de drogas sexualmente transmissíveis, porque muitos deles apresentam esses problemas também. E esse tratamento, ele é um processo longo, de longo prazo, com muita paciência, né? Temos que ter muito cuidado com isso. Então, esse vídeo foi sobre essas cracolândias que existem e que é uma preocupação muito grande do poder público, é uma preocupação muito grande da sociedade família, digamos assim, do mundo inteiro. Até outros grupos sociais, grupos religiosos, grupos de sociedades que trabalham com ajudas, estão muito preocupados com essa questão da utilização do crack, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido informativo, legal para vocês, né? E estamos sempre por aqui. Deixe o seu like, faça os seus comentários, me siga nas redes sociais, né? Conheça o meu curso que eu tenho sobre como tratar e técnicas e manuseios terapêuticos para o dependente químico, o usuário de crack, o usuário de qualquer tipo de droga, mas a depressão e a ansiedade. É um curso muito bacana que eu tenho lá no Hotmart, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Espero que tenha esclarecido algum ponto, né? Tanto para você que trabalha com pacientes que têm dependência química, quanto você que é um dependente químico, ou até você que é familiar de um dependente químico que está na utilização do crack, tá? Muito obrigado por terem me ouvido e até uma próxima.